Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo aqui do nosso canal Notícias do Fogão, que traz tudo sobre Botafogo para você. Teremos aqui papo de craque, teremos aqui donos da Bola Rio, teremos o André Henning, do TNT Esporte e muita informação sobre o Glorioso. Mas ó, antes disso tudo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo, vídeo novo, shorts, live, etc. aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, vamos pro vídeo, rapaziada. Agora sim, falando sobre o jogo. Uma derrota por 3-1, ok, mas eu não me lembro de ter visto um time brasileiro se classificar para a final da Libertadores jogando com um time misto, o segundo jogo da semifinal. E isso só foi possível pelo que o Botafogo fez no primeiro jogo. O que vocês acharam do jogo? Poderia ter sido melhor? Acha que o placar foi justo pelo que aconteceu dentro do jogo? Como é que vocês viram essa partida? Boa tarde para a galera de casa, Flavinho, Thiago. Olha, muito feliz pelo Botafogo ter conseguido a classificação, mas o Botafogo acabou se tornando refém do que ele mesmo construiu aqui e um pouco do regulamento, porque, na minha opinião, é pouco inteligente para a beleza do jogo, para a beleza do espetáculo de uma final, você não zerar os cartões, a não ser por uma expulsão, não zerar os cartões. Aí o Botafogo acabou ficando refém, porque fez 5, não sabia se colocava ou não os seus jogadores. Era muito difícil o Peñarol conseguir fazer o resultado, a gente sabe disso, mas no futebol a gente já viu coisas loucas acontecerem. E o Peñarol teve ontem, na minha opinião, a sua melhor versão. Eu não tinha visto o Peñarol jogar tão bem e ser tão dominante em uma partida. É óbvio que o Botafogo também se retraiu bastante, foi um Botafogo totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. Um Botafogo que não conseguia ter a bola e muito menos contra-atacar, que sempre foi um poder do Botafogo. O Botafogo sempre teve uma qualidade muito grande no contra-ataque, principalmente pelos lados, com seus laterais. Não conseguiu fazer isso ontem. Se defendeu muito bem até certo momento. Porém, dentro do que a gente acredita para o futebol, o Botafogo vai ser muito diferente na final, vai ter todos os seus jogadores, vai ter todas as condições de fazer um jogo, no mínimo, de igual para igual com o Atlético Mineiro. Mas o que fica é que um jogo desse tamanho não pode se repetir. Por mais que a gente acredite que o Botafogo não podia estar jogando até agora, que o jogo ia ser 8-4, 8-5 e não ia tirar essa vantagem, mas me assustou um pouco como o Peñarol conseguiu ter superioridade em cima de um Botafogo que a gente sabe que tem um elenco muito equilibrado, Flavinho, que a gente sabe que o Botafogo tem um elenco muito qualificado, mesmo os titulares não jogando. Muitos jogadores abaixo, acho que a tensão, a responsabilidade de estar jogando um jogo tão importante para a história do clube, a gente sabe que isso influencia. E duas menções importantíssimas. A entrada do Almada, que deu uma qualidade diferente para o Botafogo, segurou um pouco mais a bola, e o nosso querido Alexander Barbosa. Entrou, fez a diferença na bola aérea, isso é nítido. Depois que ele entrou, o Botafogo começou a ganhar mais as bolas aéreas, e o passe para o contra-ataque do Almada, na hora do gol do mesmo Almada, com o passe do Marlon Freitas, foi decisivo para o Botafogo ficar vivo até o fim do jogo. Parabéns para o Botafogo, parabéns para o Arthur Jorge, um cara que conseguiu passar para os jogadores toda uma ideia de jogo diferente do que a gente tem visto aqui no futebol brasileiro, que quando ele chegou e colocou o time para jogar, acharam que ele era doido, que o Botafogo não podia jogar com 3 atacantes e um meio, ou 2 meias e 2 atacantes. E o Botafogo se mostrou muito competitivo jogando dessa forma. A gente espera que vença o Atlético Mineiro na final em Buenos Aires. Thiago Carvalho, só galera que acompanha aqui o nosso programa, já não foi falta de aviso o Almada, tá? Porque esse aí eu conheço desde o Vélez. Thiago Carvalho. Eu acho que existem 2 pontos. Eu acho que primeiro, parabenizar o Botafogo pela campanha. A campanha realmente ela é incrível. O que o Botafogo vem jogando de futebol é muito, mas muito acima da média. Acho que a gente falou algumas vezes aqui que o Botafogo hoje joga o melhor futebol do Brasil, assim, com certa tranquilidade. O time titular do Botafogo joga o melhor futebol do Brasil com uma certa tranquilidade, mas ontem foi um caso à parte. E aí sim, muito por conta das circunstâncias, o 5-0, a vantagem que o Botafogo tinha e principalmente por poupar parte do time por conta da final. Eu acho que no lugar do Arthur Jorge eu também pouparia parte do time, eu não correria o risco de perder jogadores, a espinha dorsal completa do time para uma decisão, não tinha essa necessidade, até pela vantagem que o Botafogo tinha. Acho até que o John ter ficado, ser o único jogador que estava pendurado ali, podendo tomar um cartão, foi perigoso, porque eu tenho certeza que em alguns momentos de reposição de bola, o torcedor do Botafogo em casa estava nervoso, porque sabe que o juiz pode entender que pode ser uma cera.
Eu acho que o próprio John, em algumas saídas de bola, estava inseguro de sair numa bola aérea e ocasionar uma falta. Na hora que ele foi provocado pelo goleiro, pelo Aguerre, e o Aguerre acaba expulso. Imagina se não cabe ali um cartão amarelo pro John, e aí perde o John. Assim, eu acho que não tinha necessidade do John estar em campo e até daria uma tranquilidade, não só pro torcedor, mas pro time, ter alguém que pudesse fazer uma falta, sair mais forte numa bola. E o Gatito, assim, com todo respeito, o Gatito é um cara que tem história no Botafogo, que talvez merecesse jogar uma partida desse tamanho por tudo que passou dentro do clube. Não que seja uma crítica ao Arthur, mas eu acho que o torcedor do Botafogo ficou nervoso em casa de ver o John em campo. Passado tudo isso, ontem o Botafogo não jogou bem. Eu acho que o Botafogo fez o que tinha que ser feito, que era manter a vantagem, classificar, mas falar que jogou bem não é uma verdade. O Peñarol conseguiu se impor, o Peñarol jogou em casa, o Peñarol tinha o dever de ganhar essa partida pelo que passou aqui no Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro, sim, o Botafogo jogou muito bem. Não acho que isso preocupe para a decisão, acho que o Botafogo, inclusive, tem mais time do que o Atlético Mineiro, acho que quando o Arthur adota esse discurso de que queremos pelo menos competir, é algo para tirar um pouco do peso da partida, porque hoje, analisando de fora, na minha opinião, o Botafogo é favorito para levar a Libertadores. Hoje, dia 31, a final é só no dia 30, ou seja, um mês. Um mês que o Botafogo vai ter até esse grande jogo. É bom a gente também entender que, por mais que o Botafogo, eu também concordo com você, eu acho que o Botafogo tem o melhor futebol do país hoje, mas o Atlético também está numa crescente, eu acho que vai ser um jogo muito parelho, vai ser 50-50 mesmo. Eu acho que a questão do favoritismo é melhor a gente até esperar para ver como essas duas equipes vão chegar até essa final, porque o Atlético, por exemplo, nos próximos 2 finais de semana já tem outra final, então acho que tudo isso pode influenciar. Agora, uma pena a expulsão do Matheus Ponte, né? Ele entrou, foram 9 minutos, né, Thiago? 9 minutos. 9 minutos em campo. Botafogo vivia a situação do John, que estava pendurado, não podia tomar um amarelo. Depois o Arthur coloca o Alexander Barbosa, que também estava pendurado, não podia tomar um amarelo. O Vitinho já tinha amarelo. O Vitinho tinha um amarelo, ele sai por isso. Exatamente, ele sai para não ser expulso. Aí o Ponte entra e duas rabutinadas, 2 amarelos e expulsão. Vou lembrar, galera, que ele é uruguaio. Isso. Ele é do Danúbio, se eu não me engano, ele é cria do Danúbio. Rivalidade com o Peñarol. E eu percebi que ele entrou meio pilhado no jogo, dividindo num patamar acima do que cabia no jogo. Ele tinha entrado por cima em uma bola que não pegou ninguém, mas ele foi muito por cima. Se pega ali, tinha a possibilidade de ser expulso. E, cara, é uma pena que um menino desse tenha uma atitude tão, assim, fora de controle, porque ele pode ser importante. A gente sabe que ele é o reserva imediato do Vitinho. Mas que fique de aprendizado. Que fique de aprendizado para ele. Vai tomar uma chegadinha do Arthur, certeza. Porque foi logo em sequência. Ele tomou amarelo por um lance que, tá bom, podia dar ou não podia dar, deu. Mas o segundo amarelo tinha que ter tomado, Flavinho. Não dava nem pra aliviar, não. E é engraçado que tem uma imagem no fim do jogo Qual é o nome dele mesmo? Do Matheus Ponte? Matheus Ponte abraçando o Arthur Jorge. Provavelmente se desculpando pelo que aconteceu. Mas agora vai ficar fora da final, né, Thiago? Perdeu a oportunidade de jogar uma final de Libertadores, né? Quantas pessoas não querem na vida jogar uma final de Libertadores? Você tá ali naquela oportunidade, porque muito praticamente o Botafogo já iria se classificar. Isso aconteceu já aos 20 e poucos minutos do segundo tempo. E você é expulso. E aí você perde a oportunidade de jogar uma final de Libertadores, pô. Porque você entrou numa onda ali de rivalidade, de um outro time que tu nem joga mais. Enfim. Não, o jogo tava tão louco que a gente nem... Assim, muita gente nem percebeu que o Botafogo tinha um a mais. Exatamente. Sim, o Peñarol estava tão em cima do Botafogo, mesmo o jogador a menos, que quando foi expulso, uma galera foi falando, e agora o jogador... Não, pô. Igualou agora 10 contra 10, porque parecia que o jogo ainda estava 11 contra 11. Não, e agora, apesar das expulsões, acho que dentro de campo foi um jogo até leal, né? Muito leal. De uma certa maneira. Não, e legal a gente falar a gana do Peñarol em buscar o resultado, mesmo sabendo que era difícil, até quase impossível, os caras até o fim, os caras se emocionaram quando viram que não conseguiram. Até porque, a torcida também, né? De não largar. Cara, incrível. Apesar dos momentos, às vezes, os caras dividindo por cima, abraço um pouco mais levantado. É o que acontece, né? É isso. A ação do goleiro é totalmente absurda, entendeu? Enfim. Acho que pior que a expulsão do Ponte é a expulsão do goleiro. É isso aí. Perfeito, Flavinho. Perfeito. Cara, quando a gente fala que é um jogo de Libertadores, eu acho que é exatamente o que aconteceu ontem que a gente espera. O resumo, ontem foi um resumo de um jogo de Libertadores, porque o jogo já entra
com uma questão muito específica, o Botafogo tinha vantagem muito grande, então o Botafogo já poupa uma galera, mas deixa um goleiro que pode ser suspenso para uma final, então já tem uma questão ali. Aí no mesmo tempo acontece um golaço, que o cara acerta um chute, o Baez acerta um chute. Bizarro. Improvável, muito improvável, não só acerta um, como ele acerta outro no segundo tempo, mesmo o cara faz 2 golaços no mesmo jogo. O goleiro, que em tese tá em vantagem naquele momento, porque o time tá reagindo, ele precisa da reação, é expulso num lance que não tem bola rolando, intervalo, o timezinho do vestiário. Ele vai provocar o outro goleiro, que nem se encontrariam nunca dentro de campo, e é expulso. Aí tu tira um jogador que tá pendurado pra botar um que tá livre pra fazer falta, pra não ser expulso. Esse cara é expulso em 9 minutos. Não, Cara, 9 minutos ele jogou, mas ele tomou 2 amarelos em 40 Isso que eu ia segundos. falar, em menos de um minuto. Ou seja, cara, quantas coisas fantásticas aconteceram ao mesmo tempo. O que importa é que o Botafogo tá na final, não perdeu nenhum jogador e vai jogar pela primeira vez uma decisão de Libertadores. É isso que importa. É exatamente isso que importa nesse caso, é o resultado. Vocês elogiaram a torcida do Penharol, realmente. Fizeram uma festa como nunca e foram eliminados como sempre. Tchau, tchau. Você quer falar alguma coisa, não? Não, eu tô rindo de você. É? Não, é porque os caras gostam de, igual o River Plate. Festa linda, monumental de Luiz Lindo, 0x0. 0x0. Bom, vamos começar com a grande classificação do Botafogo. O Botafogo finalista da Libertadores pela primeira vez na história. O Fogão chegando à grande decisão da Libertadores de forma merecida. Como diria o outro, merecimento. O Botafogo foi melhor que o Penharol nos 2 jogos. No primeiro, então, nem se fala. Teve um segundo tempo avassalador contra o Penharol. Justiça seja feita. O Penharol acho que ajudou a valorizar, sabe, a classificação do Botafogo ontem, porque foi um time que tentou, né? Primeiro tempo, foi lá e, sabe, pressionou. Mas eu acho que 2 fatores ajudaram ao Botafogo nem correr sustos ontem. Porque a gente vai olhar o placar e falar, nossa, 3x1. Terceiro gol saiu no finalzinho. E a verdade é que o Botafogo, claro, graças ao resultado da ida, não correu risco. E assim, os 2 fatores que eu me refiro são os seguintes. Primeiro, por culpa do próprio Penharol, que entrou nessa narrativa de a violência lá do Rio de Janeiro e soltem os nossos pibes, os nossos santinhos que estão como reféns. O presidente do Penharol ontem chegou a utilizar esse termo, que eles estão praticamente como reféns na cadeia no Rio de Janeiro. Soltem os nossos santinhos, fomos perseguidos no Rio de Janeiro, aquela violenta polícia, enfim. Eu não vou entrar de novo aqui nesse mérito. Mas esse papo do presidente do Penharol e a miguelada que tentaram dar com o ministro do Interior lá, o Ministério do Interior, falando que não podia ter torcida visitante, acabou resultando numa mudança de estádio que prejudicou o Penharol. Fosse no Campeão del Siglo, naquele clima, sabe, que a gente sabe que seria, fosse o jogo lá, talvez o torcedor do Penharol pudesse em algum momento ter. Mas a verdade é que quando o jogo foi pro Centenário, ajudou o Botafogo. E bem feito pro Penharol, que tentou dar essa miguelada, a Conmebol foi lá e bancou o regulamento. Bancou o regulamento. Então esse é o primeiro fator. Segundo, o goleiro fez uma grande bobagem. E essa história que, em especial, o Penharol gosta, mas a gente sabe que não é exclusividade do Penharol, de intimidade, de chegar, de não sei o quê, custou uma expulsão do goleiro no intervalo. E aí já era. Já era antes de ter começado o jogo. Mas a gente sabe que no futebol, um milagre pode acontecer e tal. Pois é, não aconteceu também por esse papinho e esse estilo aí do Penharol, que muitas vezes fica em evidência. Agora, justiça seja feita, eu gosto muito do Aguirre, tá? Gosto muito do Aguirre. O Penharol, ele... Pô, cara,
em termos financeiros contra o restante do continente, e de todos esses semifinalistas aí, inclusive o River, pô, ele é o que tem menos investimento de longe. E o Peñarol fez uma grande Libertadores. Tirou o Flamengo, ganhou um jogo do Botafogo, acho que ganhou um jogo também do Atlético Mineiro, né? Lá na primeira fase. Eu vi que eu não lembro da primeira fase da Libertadores. Depois você me lembra, o Tulhão. Fez grandes jogos o Peñarol e tá bom demais chegar na semifinal. Tá bom demais. Então, seguimos com a ordem natural do que se imaginava mesmo. O Botafogo na final. Ganhou, né? De 2-0 do Atlético Mineiro. Pois é, o Peñarol tem aí, pode bater no peito que ganhou dos 2 finalistas em algum momento na competição, eliminou o Flamengo. Beleza, e tá de bom tamanho. Agora, segue o Botafogo pra grande decisão. Ontem foi um jogo muito tenso no aspecto de administração do Botafogo, né? A administração para a final. Porque, né, o Botafogo entrou em campo ontem para não deixar acontecer um desastre e para chegar inteiro na decisão. O Arthur Jorge, a gente viu, ele administrou minutos, né, de vários jogadores. Até achei que ele não fosse colocar o Almada no segundo tempo. E assim, ó, eu sei que o Luiz Henrique tá num grande momento, que o Tiquinho viveu seus grandes momentos e tá aí de novo, que o Igor Jesus, que o Savarino, enfim, né? Mas esse Almada, ele é diferente. Arrumou o time do Botafogo no segundo tempo. Eu não sei se eu teria colocado ele em campo, correndo risco, né? Teve uma expulsão no intervalo. O clima ia estar mais quente ainda do que já estava. Mas ele conseguiu, cara, administrar lá os minutos e tal. Eu acho que o único vacilo foi o Matheus Ponte, né? Que mostrou toda a sua juventude ali, a sua, né? E acabou expulso com 2 cartões em 1 minuto, né? E deu mole, não vai poder jogar a final, não vai poder ajudar o Botafogo na grande decisão, mas ele conseguiu administrar. Ele conseguiu administrar. E quando eu digo de colocar o Almada, eu não digo por medo de cartão, não. Eu digo de tomar uma entrada mesmo. Tomar uma entrada e ficar fora aí pela frente, é de administrar o físico, a integridade do jogador, porque o clima já estava quente. A gente sabia que o Peñarol viria pro segundo tempo daquele jeito, para matar ou morrer. Mais ainda. Expulsão no intervalo, aquele clima que... Então eu não sei se eu teria colocado, mas o treinador tá lá, tá acompanhando o dia a dia, tá sentindo a temperatura do jogo e deu tudo certo. Eu acho que a gente tem que destacar que a arbitragem errou feio no momento que não fosse a vantagem do Botafogo criada no jogo de ida e tal. Poderia ter complicado uma semifinal de Libertadores, porque ele tira a possibilidade do Botafogo fazer um gol quando ele marca incorretamente um pênalti. Depois que ele vai no VAR, ele é obrigado a voltar atrás na marcação do pênalti, só que ele já parou o lance. Ele já atrapalhou o Botafogo no lance. E hoje, com o VAR, a gente sabe que o protocolo ali no lance que estava se definindo rapidamente, né? Não é um lance que você tinha que esperar muito. Era ali, ó, eram 2 segundos que ele ia ter que esperar. E ele marcou de forma equivocada um pênalti e acabou prejudicando o Botafogo. Mas acabou que a vantagem construída no jogo de ida deu tranquilidade aí pro Botafogo. Acho que a boa notícia, né, Túlio, é que deu pra perceber bem do jeito que foi dividido o estádio, que realmente as condições de segurança foram melhores do que seria. Eu chamo a atenção da galera, eu não sei se tá por aí pelas redes, eu vi as imagens do corredor praticamente que o torcedor do Botafogo ia ficar
lá no Campeão del Siglo, com arame farpado, ia ser complicado ali. E no Centenário, como teve toda aquela parte ali sem torcida, deu pra separar bem, vi que os torcedores do Botafogo chegaram mais cedo. Agora, a gente precisa registrar, especialmente para o presidente do Peñarol, que tá falando até agora que os brasileiros são brutais e a violência no Brasil, porque, enfim, e que lá é tudo maravilhoso. Os ônibus dos torcedores foram apedrejados. O ônibus da delegação foi apedrejado. E aí? Não ouvi nenhuma palavra do presidente do Peñarol. E, André, é importante ressaltar que aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, nenhum ônibus foi apedrejado, tá? Nenhum. Não se tem registro de ônibus do Peñarol, seja de delegação, seja de torcedor. Todo mundo sabe aqui que nessas brigas eu evito ficar com aquele negócio de mas fulano começou, porque no final das contas todo mundo é culpado. Mas a imagem que o presidente do Peñarol quis passar de que a torcida do Peñarol, todos muito educados, foram vítimas no Rio de Janeiro, a gente sabe que é balela. E hoje, cara, eu abri o El País, que é o principal jornal do Uruguai e um dos principais do continente. Inclusive aquele prêmio de melhor jogador do continente e tal é dado pelo El País. E tem uma opinião lá de um bacana, o cara que faz o texto do jogo, do que foi a noite e tal, falando que a torcida do Botafogo encontrou em Montevidéu um clima familiar. Familiar? Todos os relatos vão contra isso. Familiar! Você tem que colocar mulheres e crianças no corredor de um ônibus para que outros protejam por conta de pedras vindo do lado externo? Fizeram um corredor lá, onde os ônibus da torcida do Botafogo onde os ônibus iam passar, fizeram um corredor de apedrejamento. Então para com essa balela, tá? Para com essa balela. E esse papinho furado atrapalhou o Peñarol e bem feito. Fosse o jogo lá no Campeão del Siglo, talvez o resultado tivesse sido outro, mas não foi. E aí, talvez o resultado do jogo, não sei. Essas coisas também, agora também não quero nem saber. Problema deles. Quero nem saber. Agora, esse papinho... E aí, ontem, quando terminou o jogo, eu li agora com calma. O Ovación, que é o jornal, a página de esportes lá do El País. Libertem os nossos PIBs. Irmão, é o seguinte. Se a justiça comprovar que os caras são inocentes e tal, eles serão, né? Aqui as coisas não são as mil maravilhas. A gente não tá falando que aqui é perfeito. Só que os caras estão presos preventivamente de acordo com a legislação brasileira e os caras tá tendo investigação. Agora uma campanha, soltem os nossos inocentes. Calma. Porque as motos não pegaram fogo sozinhas. O celular não foi furtado lá por uma mão, né, solta do mundo. Então, vamos devagar. Ô, Tulhão, sobre o jogo da final, a grande decisão, que vai ser só daqui a um mês, né, praticamente, vai ser no dia 30. Eu acho que, claro, tem muita gente ansiosa que já quer colocar um como favorito. Inclusive você. Calma. Porque antes de falar da final, eu queria destacar o seguinte, André. Isso aqui, tá? Tem muita gente esquecendo o caminho, né, tortuoso que o Botafogo teve que encarar até chegar a essa decisão, cara. A gente lembra, o Botafogo começou a temporada com o Thiago Nunes de técnico, tendo que passar por uma pré-Libertadores, porque aconteceu o que aconteceu no Brasileirão passado, né? Porque o Botafogo tinha tudo para ter uma vaga direta, não teve. Passou pela pré. Depois, quase foi eliminado na fase de grupos. Por isso, inclusive, teve que decidir todos os mata-matas fora de casa, né? Porque teve uma campanha ruim na primeira fase. O Botafogo teve que decidir todos os confrontos fora de casa. E aí conseguiu passar, foi passando, foi avançando, eliminou campeões, né? Eliminou Palmeiras, São Paulo, Peñarol e tá aí nessa final pela primeira vez na história, a campanha absurda do Botafogo, que tem que ser valorizada pela volta por cima, né? Que começa
desde o fracasso no Brasileirão passado, que joga ele na pré-Libertadores, por uma fase de grupos que foi difícil, e aí no mata-mata as coisas não foram fáceis, mas foram até mais tranquilas, por incrível que pareça, se você comparar com o restante. Você lembrou um detalhe aí, cara, que... Você tinha esquecido? Eu já tinha apagado da memória. Cara, porque parece que foi ano passado, né, o Thiago Nunes, mas não foi. Thiago Nunes era o técnico do Botafogo no início da temporada. O que só comprova a teoria do Ricardinho, que pode sim demitir técnico do meio da temporada e não precisa ficar insistindo no erro até o final do ano. É que nesse caso foi pra corrigir o erro, né? O erro foi contratar, o erro foi manter. É diferente esse caso aí da demissão do Thiago Nunes. Tira o peito e diz assim, galera, isso aqui é Transamérica, muito boa tarde pra você. Você tá ligado aqui no Som da Transa. Ufa, que dia bonito. Que é isso, é o Som da Transa? Que dia bacana. Não, se essa mesa falasse, hein? Se essa mesa falasse, ela ia estar dizendo, ai, tá doendo até hoje. Sempre, né? Você deu uma pipocadinha, Longo? Ontem? Você... Nada, pelada, né? Ah, é, tô vendo, eu vi o final do jogo. O final do jogo é pra comemorar. Entendi. A passagem do Botafogo. Aliás, vai ter comemorado semana passada, né, cara? Já tava classificado, Você fez aquilo na farofa, né? Eu não fiz nada. Pra mim já estava classificado. Ontem foi uma pelada de alto nível, com os jogadores se poupando. Não sei se era pelada de alto nível. 5 reservas, depois entraram outros e tudo mais, enfim. O Botafogo com muita facilidade está na final da Copa Libertadores da América. Achei que você ia falar outra coisa. Tranquilaço. Com muita facilidade perdeu. O Penharol brigou até o último momento, até o último segundo. Brigou. Três. Brigar é brigar. Agora, podia ter competir... feito um gol só, mas fez Isso 3. porque o juiz fez um absurdo com o gol do Botafogo. Mas Lambança, né? Lambança total. Ou o cara dá o gol ou dá o pênalti. Ele deu pênalti. Deu nada. Foi no VAR, anulou o pênalti que ele deu e não deu o gol. Negócio inacreditável, cara. Aí, Vitor Costa, agora sim. Um dos erros mais bizarros que eu já vi, principalmente numa semifinal de Libertadores, muito louco. O Botafogo não precisou nem disso, né? Contra tudo, contra todos, né, Longo? Tá parado. O Comebol tá contra também. Na minha vida de estagiário de rádio esportiva, desde 1965, eu nunca vi nada parecido. Daqui, eu nunca vi. Eu nunca vi nada parecido. Mas não precisou, então. Muita tranquilidade, Vitor Costa. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde pra você, boa tarde pros botafoguenses que disputaram pela primeira vez, bela carteira, disputaram pela primeira vez uma final de Libertadores. Destacar mais uma vez o futebol do Rio de Janeiro, que desde 2021 esteve em todas as finais. Sim. 2 com o Flamengo, uma com o Fluminense e uma com o Botafogo. O estado do Rio de Janeiro está em decisões desde 2019. Porque verdade. A final de 2020 foi no Rio. Foi no Maracanã, 1-0 Palmeiras, gol do Breno Lopes. Então eu fico muito feliz. Isso coincide com a nossa volta aqui à Transamérica, né? Sim. Com certeza. Desde que voltamos com essa equipe aqui. Vai pra 4ª final seguida de Libertadores. Já é a 4ª final seguida envolvendo o time do Rio de Janeiro. E na rede 19 também aqui. Pois é. E 20 você não tava? 20 não. É. E não chegou nenhum carioca. Depois me chama de Mick Jagger. Sim. Não, mas assim, bobagem, o legal é o seguinte, não sei se você viu esse levantamento feito pelo GE. Sim. Que o Rio de Janeiro será a cidade com mais decisões seguidas da história da Copa Libertadores. E a segunda cidade com o maior número de campeões da Copa Libertadores, perdendo para Buenos Aires. Caso o Botafogo conquiste o título da Libertadores. Ô, Vitor Costa, a parada é a seguinte, ó. O Botafogo está na final da Libertadores e um ou outro diria aí o seguinte. Um ou outro diria que camisa na Libertadores pesa, que o Botafogo seria eliminado pelo Palmeiras, que seria eliminado pelo São Paulo, os últimos que seria times, eliminado pelo Penharol. Os últimos times que eliminaram o Palmeiras terminaram com o vice-campeonato. Foi, e todos os que eliminaram na história, todos os brasileiros que eliminaram na história o River Plate foram campeões. O que isso quer dizer? Nada. Em compensação, todo ano terminado em 4 tem um campeão inédito na Libertadores. Opa, é boa, isso eu gostei. São os tabus. São os tabus. Tabu está aí, é pra ser quebrado, exatamente. Né? Essa é a parada, cara. Botafogo e Atlético Mineiro, a final da Libertadores. Só perguntando, tem favorito pra final da Libertadores? Quem está jogando melhor é o Botafogo. E o Atlético Mineiro tem uma Libertadores melhor, eu acho. Sim. Eu acho que o Botafogo tá um pouquinho à frente, porque tem mais talento, né? Porcentagem? 55-45. Tu achou difícil o jogo ontem, Vitor Costa? Um pouco, nem um pouco.
Eu acho que no tempo inteiro esteve controlado, né? A tensão foi construída muito por parte dos próprios jogadores. Tinha jogador de fralda, alguns específicos, não vou citar nomes, mas todo mundo sabe quais são. E esses atletas transformaram um ambiente que era hostil, porque deveria ser diferente. Eu achei que eles se pouparam. Nem todo mundo, eu achei que tinha uma galera nervosa. Sério? Achei. Eu achei que Mas os principais jogadores estavam tranquilos. Sim. Por exemplo, Almada. Entrou, acabou com o jogo. Tô baixando. Levanta aí. Tudo bem? Tudo bem? Então vamos. Mas eu acho que esses jogadores que não estavam bem psicologicamente, eles não serão aproveitados numa eventual final. Sim. Esses caras não vão jogar. O time titular do Botafogo esteve seguro em todo o confronto. No 5-0 aqui e nos que jogaram ontem. Sim. A classificação não esteve ameaçada em nenhum momento. Tô pensando. Não teve ameaçada em nenhum momento. Não, porque assim, era pra ter 6-0 ou 5-0 pra levar pros pênaltis. Isso não ia acontecer. Foi 2-0 e 3-1, né? Quem mais sentiu o jogo ali foi o Ponte, que levou um cartão vermelho infantil e obrigou o Arthur Jorge a colocar o Alexandre Barbosa. Depois que o Barbosa entrou no jogo, acabou. Se existia algum fio de esperança por parte do Penharol, foi embora ali. Essa tensão que deu no jogo, eu sei que tava 6-1, foi condicionado e não sei o que tal, mas a gente não viu nada parecido no jogo do Galo, né? E a minha pergunta, Renato, é: ainda o fantasma da amarelada assombra o Botafogo, você acha? Não, isso enquanto o Botafogo não levantar um caneco, depois daquela temporada medonha do ano passado, né? Em que ele botou aquela vantagem toda e simplesmente se desfez tudo, eu acho que o amarelado vai sempre estar presente. Mas eu acho o Botafogo favorito nessa final contra o Atlético. O Botafogo titular, o Botafogo completo, para mim, joga o melhor futebol do continente. O Atlético é um time que jogou muito bem essa fase final da Libertadores, né? O Milito é um mestre em preparar, em conseguir neutralizar os times adversários, mas eu acho que com o Botafogo ele vai ter uma dificuldade muito grande. Eu acho que entre Botafogo e Atlético, claro, é um jogo só, sempre pode haver uma escorregada, sempre pode haver qualquer coisa, mas em um jogo só eu sou mais o Botafogo. Eu, se tivesse que apostar, apostaria no Botafogo campeão da Libertadores. Rapaz, eu não sei, eu tenho dúvida, viu? Esse time do Galo ficou cascudo. A gente vai falar do Galo daqui a pouco, mas o que você acha, Alícia? Olha, eu acho que o Botafogo é um time melhor e tem sido mais consistente do que esse time do Galo. Mas se a gente olhar para esse último jogo, para mim, mais do que o 3-0 na MRV Arena, o empate em 0-0 no Monumental de Nunes é muito impressionante. Porque o Galo também chegava com uma vantagem que podia permitir ao time algum relaxamento, ainda que fosse o River, ainda que tenha tido um histórico de quase virar contra o Palmeiras, por exemplo, né? O Palmeiras venceu por 3-0 em Buenos Aires, quase tomou 3-0 aqui, né? Foi 2-0 para o River com 2 gols anulados pelo VAR, então era certamente uma situação diferente de Botafogo e Penharol, mas o Galo chegou muito forte defensivamente. A gente sabe do poderio ofensivo do Galo, sabe o que Paulinho, Hulk, Arana e agora Daverson podem fazer, mas defensivamente esse time foi muito disciplinado contra o River, o que me deixou bastante impressionada e me faz imaginar uma final mais equilibrada do que eu talvez tivesse imaginado uma semana, 2 semanas atrás. Ainda acho o Botafogo mais time, mas jogo de 90 minutos, além de não ter esse fator casa e você sustentar um resultado, você tem um fator meio o imponderável, né? Se alguém é expulso, se sai um gol cedo, tudo isso muda muito a cara do jogo e você não tem tempo de reverter isso numa segunda partida. Então, eu acho muito difícil cravar, acho que o Botafogo tem um leve favoritismo, mas acho que o Galo chega muito forte e o Galo também tem jogadores capazes de desequilibrar uma partida e jogadores com experiência de Libertadores, inclusive de final, no caso do Daverson, inclusive de fazer o gol do título, né, no jogo entre Palmeiras e Flamengo. Então, eu chego um time bastante cascudo também, que eu vejo muito equilíbrio. Claro, o Galo tem também a final da Copa do Brasil, mas com uma distância suficiente para poder agora voltar totalmente o foco
para as 2 partidas contra o Flamengo, e lá na frente se preocupar só com isso. E o Galo tem uma outra vantagem em relação ao Botafogo, que é não ter a preocupação com o Campeonato Brasileiro. Né? Acabou a Copa do Brasil para o Galo, especialmente se o Galo vence a Copa do Brasil e já tem a sua classificação para a Libertadores garantida, o Galo esquece o Campeonato Brasileiro, não precisa pensar em mais nada, pode focar única e exclusivamente na final do dia 30. O Botafogo não, o Botafogo precisa se preocupar em manter essa vantagem, e o Botafogo, como a gente agora sabe, tem 4 dias antes da final a partida contra o Palmeiras, que pode definir o Campeonato Brasileiro. E aí, essa pecha que você colocou, Tirone, em relação à amarelada, em relação ao derretimento do ano passado, eu concordo com o Renato, ela só vai acabar a hora que vencer um título. E aí eu acho que muito disso fica essa tensão, né? Será que o Botafogo vai entregar, como no jogo como ontem, tem coisas que só acontecem contra o Botafogo, né, com o Botafogo. Eu acho que isso só vai acabar a hora que o Botafogo vencer um título, e agora tem a oportunidade de vencer o maior título da sua história daqui a um mês. Mas eu vejo uma partida muito, muito, muito equilibrada. E aí, será que vai ter jogador do Botafogo na convocação do Dorival para a próxima data FIFA e acabar atrapalhando um pouco essa reta final de Brasileirão do Botafogo? Vai ter jogadores do Botafogo? Dorival Júnior convoca a seleção brasileira na tarde dessa sexta-feira, famoso daqui a pouco, famoso hoje, famoso já, para jogos de novembro. O treinador Dorival Júnior anunciará na tarde dessa sexta-feira, 1º de novembro, a convocação da seleção brasileira para os jogos contra a Venezuela e Uruguai, os últimos compromissos da amarelinha nesse ano. As partidas são válidas pela rodada 11 e 12, respectivamente, das eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. O evento será realizado às 15 horas, 3 da tarde, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e terá transmissão ao vivo da CBF TV no YouTube da entidade. O Brasil treinará em Belém entre os dias 11 e 13, antes de embarcar para Maturim, onde enfrentará a Venezuela no dia seguinte, às 18 horas. A capital paraense, a 2 horas e 45 minutos de distância do local da partida, foi escolhida com o objetivo de encurtar o deslocamento da delegação. Logo após o jogo, o grupo terá como destino Salvador, que receberá o confronto contra o Uruguai, que arrumou tanta confusão com os brasileiros nos últimos dias, né? Por causa do Peñarol. No dia 19, às 21h45, na Arena Fonte Nova. Na capital baiana, a seleção treinará no Barradão. E aí fica essa dúvida, né? Porque o Botafogo contra o Galo, se eu não me engano, com esse adiantamento do jogo contra o Palmeiras, que também vai causar um adiantamento do jogo contra o Vitória, que deve também causar um adiantamento do jogo contra o Galo, deve empurrar o jogo contra o Galo para em cima do fim da data FIFA. Ou seja, Igor Jesus, Luiz Henrique, Alex Telles, Savarino, Almada, Barbosa, Bastos, Gatito. E aí, como é que faz? É o time quase inteiro do Botafogo. São dos 7 convocados, que foram na última data FIFA, né? A gente nem sabe se pode ter mais algum novo convocado, não sei, né? Desses convocados, 6 são titulares. Só o Gatito é reserva. Como é que faz, gente? A zaga, o Bastos e o Alex Telles. No meio campo e o ataque inteiro, Savarino, Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus. Vamos jogar o time reserva contra o Atlético Mineiro? Como é que faz? E aí, CBF? Qual vai ser? Vai alterar o dia do jogo do Galo? Vai não convocar os jogadores do Brasil? Mas aí mesmo assim, não convoca, beleza, não convoca o Luiz Henrique, o Igor Jesus e o Alex Telles. Mas e o Bastos? E o Savarino, o Almada? O Gatito, que é o reserva? Uma possível contusão ou expulsão do John? Tem que ter o Gatito? E aí? A questão é: o calendário está todo cagado. Todo cagado. Eu falei em lives atrás, se você puxa o jogo do Palmeiras para um desses finais de semana de jogos da Copa do Brasil, entre Galo e Flamengo, né? E aí você empurra, lógico, um joguinho seguinte a esses finais de semana, um pouco mais para frente, um joguinho que antes dele, um pouco mais para trás, tipo, um dia para frente, um dia para trás, para ajustar. Logicamente não é só o dia do Palmeiras e do Botafogo, mas outros jogos. Mas tem um jogo do Palmeiras que vai ser na terça. Pô, joga um dia pra frente, pra quarta. Mas tem um jogo antes também, Botafogo, que vai ser na sexta-feira. Puxa ele pra quinta. Vai ajustando.
né? Você pode fazer isso tranquilamente, basta querer. Se você puxa esse jogo do Palmeiras, do Botafogo, para um desses finais de semana vazio com Copa do Brasil, você consegue, adianta esse jogo, você consegue até uma folga, vamos dizer assim, nesse meio de semana aí antes da Libertadores. Tu pode botar, por exemplo, um jogo desse, que um Galo, por exemplo, nesse pré-Libertadores. Por quê? Aí vai ser Galo e Botafogo, os dois podem pôr um time reserva se quiserem, porque vão se enfrentar 4 dias depois na Libertadores. Não pode fazer isso? Dar uma ajustada? Basta querer, né? Mas aí o Botafogo vai ser prejudicado botando um jogo contra o Palmeiras na véspera da viagem para Buenos Aires, para a final da Libertadores. Vai ser prejudicado porque provavelmente o jogo contra o Vitória, que será domingo, vai ser pro sábado, no dia do show do Forfã, e deve ter que tirar o jogo do Botafogo do Newton Santos, ir para São Januário, ir para o Maracanã. Então, 2 vezes prejudicado. E também pode prejudicar o Botafogo contra o Galo, jogando esse jogo para um dia de data FIFA, onde jogaremos sem Luiz Henrique, sem Igor Jesus, sem Savarino, sem Almada, sem Alex Telles, sem Bastos e sem Gatito. Quantas vezes mais o Botafogo vai ter que ser prejudicado nesse Brasileirão por causa de amadorismo e preguiça da CBF? Cara, tem como fazer? Tem. Eu sou um mero qualquer e fiz aqui mais de uma live já esse arranjado de datas para arrumar a CBF ali, arrumar os dias. Agora, a CBF não consegue fazer isso? Pelo amor de Deus, ela não quer fazer, né? Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Espero ter curtido o conteúdo. Ó, antes de sair, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de todo e qualquer conteúdo que pingue aqui no canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael e um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.